ensino fundamental. Vamos dar continuidade às nossas aulas de geografia. Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Então, vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula de número 40, que tem, como objeto de conhecimento, biodiversidade brasileira. No detalhamento, nós estaremos estudando fontes de energia renovável. E aí a gente vai falar sobre a energia hídrica, a eólica, a solar, a geotérmica, das ondas e marés e da biomassa. Então, a partir de agora, fiquem comigo para esta aula. Para início de conversa, nós estaremos falando sobre a evolução do uso de energia pela humanidade, já que nessa aula nosso tema principal é sobre fontes de energia. Por muito tempo, lá nos primórdios da humanidade, a força muscular ela foi a principal fonte de energia utilizada pelos seres humanos. E a domesticação dos animais, ela lhe propiciou a energia mecânica, que era necessária ao transporte e também à produção agrícola. Então, assim, nós tivemos a descoberta do fogo, que representou um marco importantíssimo para a humanidade, em que o homem ele podia cozinhar os seus alimentos, podia se aquecer. Então, nós tivemos aí toda essa evolução. A lenha, lembrando também que a lenha ela foi muito utilizada para a produção de armas no processo de forjar os metais. Então, há alguns milênios, a energia hidráulica dos rios e também a energia eólica, elas foram utilizadas pela humanidade com base na ciência e na tecnologia disponível. E assim, nós tivemos, com o advento da primeira revolução industrial, nós tivemos aí novas fontes primárias, com maior densidade energética, que foram introduzidas nesse período. Então, nós tivemos a era dos combustíveis fósseis, como o uso do carvão mineral, e a invenção da máquina a vapor também. Então, com a segunda revolução industrial, foram necessários novos combustíveis de maior poder energético. E aí nós tivemos o petróleo, o combustível que reuniu essas propriedades. Com os avanços que nós tivemos no conhecimento científico e tecnológico, eles vieram assim possibilitar o uso da eletricidade e a invenção das máquinas elétricas no século XIX, juntamente com a introdução dos veículos automotores, que lançaram as bases para a introdução da moderna sociedade de consumo. Então, nós tivemos aí toda essa evolução do uso de energia. Mas a gente vai verificar o que são as fontes de energia. Então, a gente verifica aí o que são, para que elas servem, como é que são utilizadas essas fontes de energia. Então, as fontes de energia, elas englobam todos os elementos que são encontrados na natureza ou criados pelos seres humanos, que são utilizados para a produção de algum tipo de energia. E a energia, por sua vez, ela é utilizada para propiciar o deslocamento de veículos, gerar calor ou produzir eletricidade para os mais diversos fins, certo? Então, assim, no foco da nossa aula é sobre as fontes de energia renováveis. Então, a gente vai estar falando sobre a energia hídrica, a energia das marés, a energia solar, a energia eólica, entre outras. Então, as fontes de energia renováveis, elas são consideradas fontes inesgotáveis, porque as suas quantidades, elas se renovam constantemente, à medida que elas são usadas. Então, nós temos como exemplos de fontes de energia renováveis, nós vamos ter a hídrica, que é a energia que provém da água dos rios,
a energia solar, que provém da energia do sol, a energia eólica, né, que provém aí da energia do vento, a biomassa, que provém da energia de matéria orgânica, e a geotérmica, que provém, né, a energia que provém do interior da Terra, e também a oceânica, que é a energia, né, que provém ali das marés e das ondas. Então, nós temos aí essas fontes de energias renováveis, né, que estão ali na natureza. E aí a gente fala agora, né, traz para vocês sobre o que são fontes de energia, o que é a fonte de energia hidrelétrica, né, como é que elas funcionam. Então, a energia hidrelétrica ou hidráulica, ela é uma forma de energia renovável, né, que ela é obtida a partir da conversão, né, da transformação da energia potencial da água em energia elétrica. Então, a água aí é a principal fonte, né, a fonte utilizada na energia hidrelétrica. Então, ela é gerada, né, a energia hidrelétrica, pela movimentação da água em grandes estruturas, como barragens e usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas, elas captam, né, a energia da água que está em movimento, geralmente nos rios, que são represados por barragens. E essa água, que ela está ali armazenada em reservatórios, ela é liberada em um fluxo controlado, né? Aos poucos ela vai sendo liberada, e essa água ela vai passando por turbinas que acionam geradores elétricos. Então, nós vamos ter aí a conversão da energia mecânica em eletricidade. Então, nós vamos ter aí, né, todo esse funcionamento, né, como é que funciona a energia hidrelétrica a partir do uso da água dos rios. E aí eu trago aqui para vocês uma rápida animação, né, trazendo uma explicação sobre o funcionamento das hidrelétricas. Acompanhem comigo. Curumim, você sabe de onde está vindo a energia que estamos consumindo para assistir à transmissão dessa aula? Quero entender melhor, professora. Então, preste atenção aqui. Nas usinas hidrelétricas, uma barragem armazena água criando um reservatório, gerando um desnível de água. A gravidade desloca a água que passa pela turbina, fazendo-a girar. Por sua vez, aciona um gerador que transforma a energia da turbina em energia elétrica, que sai das usinas pelas linhas de energia. E, por fim, a água utilizada passa por tubulações e volta para o rio. Funciona, né, basicamente, as usinas hidrelétricas. E aí, as usinas hidrelétricas, elas são, né, consideradas fontes não poluentes, uma energia limpa, né? Então, embora essas fontes de energia elas sejam consideradas limpas e renováveis, elas também trazem impactos, né? Então, essas energias elas trazem impactos ambientais, né? Mas elas também têm as suas vantagens. E aí a gente verifica, né, quais são esses impactos ambientais e essas vantagens aí da energia hidrelétrica. Embora elas sejam fontes de energia limpa e renovável, um dos principais impactos ambientais na construção das usinas hidrelétricas é o alagamento, né, que é feito de grandes áreas que são alagadas para quê? Para se formar reservatórios de água. Consequentemente, né, essa área alagada ali, que foi formada, né, para a criação desse reservatório, ela vai trazer ali alguns prejuízos. Então, nós vamos ter aí a perda de habitats naturais, a destruição da vegetação, o deslocamento de populações humanas e animais, né? Esse alagamento ele vai ajudar numa alteração do regime hídrico dos rios, vai provocar o assoreamento do leito fluvial com o acúmulo, por exemplo, de sedimentos, vai gerar ali a emissão de gases do efeito estufa pela decomposição da matéria orgânica que está ali submersa e, consequentemente, também a extinção ou a redução de espécies aquáticas. A energia hidrelétrica, ela é geralmente vista como uma opção econômica, né, para gerar eletricidade.
principalmente naquelas áreas, naquelas regiões que há grande abundância de rios, como a nossa Amazônia. Então, uma vez que é construída uma usina hidrelétrica, ela pode operar por décadas, né, por muitos anos, com custos operacionais que são relativamente baixos. Então, a energia hidrelétrica, ela desempenha um papel muito importante na matriz energética global e na matriz energética do nosso país também. Os maiores produtores de energia hidrelétrica no mundo são a China, o Brasil, o Canadá, a Venezuela, a Rússia e os Estados Unidos. Temos como maiores usinas no mundo a usina de Três Gargantas, né, que é uma usina lá na China, onde se utiliza aí as águas do rio Yangtze. Né? Nós temos a usina de Itaipu, tá? Também que é uma usina que está localizada aqui no Brasil, é uma usina binacional, fica ali na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Nós temos também a usina de Guri, na Venezuela, né? Também é uma usina muito importante nesse país, e a usina de Tucuruí, que também está no Brasil, tá? Que fica localizado ali no estado do Pará. Então, nós temos, né, essas usinas aí se destacando aí na matriz energética global. Dando continuidade, nós vamos verificar uma outra fonte de energia renovável, que é a energia eólica, gerada a partir da ação do vento. Então, a energia eólica ela é uma forma de energia renovável gerada pelo movimento do vento. Então, ela funciona de que forma? Através de turbinas eólicas, né? Essas turbinas elas são colocadas em locais estratégicos, como planícies abertas ou ao largo da costa. Então, são espaços bem amplos, né? Onde o vento ele é constante e bastante forte, né? Se tornando suficiente para que as pás das turbinas elas possam girar. Então, quando o vento ele sopra, né, ele faz as pás das turbinas girarem. Isso vai fazer o quê? Com que o gerador, né, ele seja acionado e ele vai converter o movimento rotacional em energia elétrica. Essa eletricidade ela pode ser usada imediatamente ou ela pode, né, ser armazenada em baterias para ser usada em um outro momento. E aí a gente traz para vocês aqui uma animação para que a gente possa verificar o funcionamento, né, de um parque eólico que gera energia eólica. Então, em um parque eólico há vários aerogeradores como estes. Neles estão presentes a torre, a nacelle e o rotor que fazem parte da sua estrutura. A força dos ventos é o que vai mover o rotor, né, que movimenta o eixo principal pelo multiplicador, chegando ao gerador e vai transformar a energia cinética de movimentação em energia elétrica. E aí nós vamos ter essa energia, ela é armazenada em uma subestação, né, que através de muitos cabos ela é encaminhada a uma rede de transmissão, conduzindo a energia elétrica a uma rede de distribuição até aos centros consumidores, né, que vai chegar ali até as nossas residências, né, até as cidades, abastecendo esses centros consumidores. E aí a gente continua verificando, né, os impactos agora gerados pela energia eólica e também as suas vantagens. Então, a gente vai verificar que a energia eólica ela é uma fonte limpa e sustentável de energia, porque ela não emite poluentes atmosféricos durante a sua operação e ela contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa. O custo de energia ele tem diminuído, né, nas últimas décadas, tornando-se cada vez mais competitiva a energia eólica, né, em comparação com fontes tradicionais de energia. Então, as turbinas eólicas elas podem representar, né, trazendo impactos aí para a vida selvagem, como aves migratórias e morcegos, né? Principalmente durante a migração ou em áreas de habitat sensível.
No entanto, medidas de mitigação, né, de reduzir esses impactos, elas são estudadas, como, por exemplo, o planejamento cuidadoso da localização, da instalação desses parques, e também a implementação de sistemas de detecção e desligamento que podem ajudar a reduzir esses impactos. Então, nós temos aí a China, os Estados Unidos, o Brasil, a Alemanha e a Índia, né, que são países que lideram a produção de energia eólica. E o Brasil fica aí na posição de 6º lugar no ranking mundial em relação à energia eólica. Nós também temos um grande potencial aí para a produção de energia eólica. E aí a gente traz agora a energia solar, que é uma outra fonte de energia renovável. E aí a gente verifica que a energia solar é a energia do sol, né? Onde ela é capturada e convertida em eletricidade através dos painéis solares, né? Provavelmente vocês já tenham visto em algum lugar um painel solar, né? Que são feitos de células solares. Então, essas células, elas absorvem a luz do sol e a convertem em eletricidade através do processo da fotossíntese. Então, os painéis solares, eles podem ser instalados em telhados de casas, a gente pode encontrar eles em edifícios comerciais e até mesmo em grandes usinas solares no solo. Então, quando os raios solares eles atingem os painéis solares, eles geram a eletricidade para alimentar os aparelhos elétricos e iluminar as casas e os edifícios. Então, acompanhe agora comigo esta animação sobre a energia solar. Como funciona a energia solar? A energia solar é proveniente da luz do Sol e obtida através de placas solares que têm como função captar a energia luminosa e transformá-la em energia térmica ou elétrica. Além disso, esse tipo de energia pode ser obtido nas usinas solares compostas por inúmeros painéis que captam a energia do Sol. Muito bem, então nós tivemos aí o funcionamento, né, da energia, como é que funciona a energia solar, né, uma fonte de energia renovável, considerada também não poluente. Mas aí a gente verifica também os impactos, né, que são gerados pela energia solar, porque ela vai ter as suas vantagens e também vai ter, assim como as demais, vai ter os seus impactos. Então, a gente verifica aí que a energia solar, ela tem ali, né, ela enfrenta alguns desafios. O custo inicial dos painéis solares, que é utilizado, né, e a necessidade de armazenar energia para o uso durante a noite ou em dias nublados. Então, nós temos aí, né, um desafio. E aí nós temos aí a usina solar de Pirapora, lá em Minas Gerais, né, onde nós temos a instalação desses painéis solares captando aí a energia do sol. No entanto, com avanços tecnológicos e mais investimentos em energia solar, essa fonte de energia ela vem desempenhando, né, um papel cada vez mais importante no fornecimento de eletricidade no futuro. E aí a gente mostra também uma das grandes vantagens da energia solar é que ela é uma fonte de energia limpa e renovável. O que significa, né, que ela não produz poluição e ela também não se esgota, porque a energia solar do Sol aí é abundante, né, na natureza. E, além disso, a energia solar ela é abundante e está disponível em todo o mundo. E aí nós temos alguns países, né, como a China, os Estados Unidos, a Alemanha, que são os países líderes mundiais em capacidade instalada de energia solar fotovoltaica, certo? Então, aí nós temos aí esses países aí liderando a produção de energia solar. Agora a gente verifica a energia das marés, uma outra fonte de energia renovável, que é também chamada de maré motriz. Então, é uma forma de energia renovável que vai aproveitar o movimento das marés, o movimento de subida e descida, né, para gerar eletricidade. Então, a energia das marés, ela funciona de uma forma relativamente semelhante à de uma barragem comum,
para reter a água do mar. Então, além das barragens, são construídas também eclusas e diques, né, que são estruturas, né, que são instaladas ali, né, que vão permitir a entrada e a saída de água durante as cheias e as baixas das marés, propiciando a movimentação das turbinas. Então, nós temos aí toda uma estrutura, né, que é instalada ali para fazer essa captação da energia através do movimento de subida e descida aí da água, das águas dos mares, certo? E aí a gente verifica também os impactos e as vantagens da energia das marés. E a gente observa que ela é uma fonte de energia renovável, né, que é previsível na natureza e é também constante. E isso permite um planejamento eficiente da geração de energia. Então, a geração de energia das marés, ela não envolve a queima de combustíveis fósseis, né? Não vamos ter aí combustíveis sendo utilizados, né, para a redução da poluição do ar. As instalações de energia das marés têm uma vida útil relativamente longa e requerem manutenção regular, sem custos com combustíveis. Essa fonte de energia, ela também vai gerar alguns impactos ambientais, principalmente na vida marinha, onde vai incluir o quê? A interrupção de rotas, de migração de peixes, mudanças na salinidade da água dos mares e danos a habitats costeiros. A construção de infraestrutura, né, para a energia das marés, ela pode se tornar muito custosa, muito cara. E também a construção, né, ela requer uma tecnologia especializada e isso pode limitar a sua viabilidade econômica. A construção de barragens e turbinas pode alterar, né, a paisagem costeira, afetar a navegação marítima e recreativa e também gerar conflitos com outras atividades humanas. E aí nós temos alguns países que se destacam aí, né, na pesquisa e no desenvolvimento em energia das marés. Nós temos o Reino Unido, a França, o Canadá e a Coreia do Sul. Dando continuidade, nós temos uma outra fonte de energia renovável, que é a energia geotérmica. Ela é uma forma de energia renovável e ela vai aproveitar o calor natural que está no interior da Terra para gerar a eletricidade e o aquecimento. Então, através de tecnologias como sistemas de bombas de calor, usinas de vapor ou sistemas de troca direta, essa energia ela pode ser capturada e convertida em eletricidade ou em calor útil para o aquecimento de edifícios, de estufas, de piscinas, entre outras aplicações. E aí a gente observa aí esse esquema que traz aí sobre o funcionamento de uma energia geotérmica, tá? De uma usina de energia geotérmica. Então, nós vamos ter uma mistura com vapor e água, que é coletada do reservatório por meio de um poço subterrâneo. O separador ciclônico ele vai receber essa mistura, onde as moléculas de água elas dissociam o vapor. A água ela vai retornar ao subsolo em estado líquido para ser reaquecida. Aí depois nós vamos ter um movimento na turbina, que vai ser realizado pelo vapor extraído, que vai acionar o gerador de energia elétrica. E a energia mecânica ela vai ser transformada em energia elétrica por um gerador. E também, né, nesse processo, a energia elétrica, por fim, ela vai ser enviada por um transformador para as subestações, que vão enviar para uma rede de distribuição. Então, ocorre aí um processo de condensação do excesso de vapor sendo reinjetado no subsolo posteriormente. Após isso, o processo é realizado novamente. E aí a gente verifica, né, também os impactos e as vantagens da energia geotérmica. Então, uma das grandes vantagens dessa fonte de energia é a sua disponibilidade contínua e previsível, independente das condições climáticas externas. Ela é uma fonte de energia limpa, com baixas emissões, né, de carbono, quando ela é comparada às fontes de energias baseadas em combustíveis fósseis,
certo? E aí nós temos a energia geotérmica, ela só se torna viável em áreas de atividade geotérmica, ou seja, naquelas regiões que são regiões vulcânicas ou que têm falhas tectônicas ativas. E isso limita, né, a aplicação em muitas partes do mundo de usinas geotérmicas. Então, os custos de perfuração e instalação de sistemas geotérmicos, eles podem ser muito caros, elevados, né, especialmente quando se compara com outras fontes de energia renovável, como a solar e também a eólica. E aí nós temos os 3 países que possuem maior produção de energia geotérmica, onde nós vamos ter como destaque os Estados Unidos, as Filipinas e a Indonésia. Bem, nós temos ainda uma outra fonte de energia renovável, né, que é a energia dos biocombustíveis, que são fontes de energias alternativas, de origem renovável também, né? Pois não polui a atmosfera, não possui baixos índices de emissão de resíduos, elas possuem baixos índices de emissão de resíduos, não gerando muita poluição, né? A energia dos combustíveis, elas competem com os combustíveis fósseis, que são poluentes, né? E eles geram mais CO2 comparado à energia dos biocombustíveis. E esses combustíveis fósseis, né, que acabam contribuindo para a poluição do ar, o que não é provocado aí pela energia dos biocombustíveis. As fontes de energia dos biocombustíveis, elas podem ser de origem vegetal ou produtos agrícolas. E aí, alguns exemplos de matérias-primas podem ser utilizados, né, para gerar a energia dos combustíveis, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, a mamona e o milho. E aí a gente mostra uma imagem aí, né, onde nós temos aí uma usina armazenando energia dos biocombustíveis, né, que pode ser utilizados aí também em várias finalidades, né, principalmente para o abastecimento de automóveis. Nós temos os tipos mais comuns de biocombustíveis. E aí a gente vai verificar quais são esses tipos. Nós temos o biodiesel, o etanol e o biogás, né? O biodiesel, ele é um combustível biodegradável e ele é obtido a partir de óleos vegetais, como, por exemplo, o óleo que está presente nos amendoins. Porém, ele pode ser extraído o biodiesel, ele também pode ser extraído de gordura animal, né? Nesse caso, o biodiesel ele serve como substituto do óleo diesel. O etanol, né, um outro tipo de combustível, ele é produzido por biomassa, onde a matéria-prima, né, do etanol é a cana-de-açúcar, podendo também ser o milho ou a celulose. O biogás, né, ele surge com a decomposição da matéria orgânica. E o biogás ele é constituído basicamente, né, pelo carbono e pelo metano, mas também vai ter a presença de outros elementos. Então, a partir da mistura desses elementos, nós vamos ter aí a obtenção do biogás, né? Então, os biocombustíveis aí, eles ganhando aí destaque também nessa produção de energia como fonte de energia renovável. Mas também os biocombustíveis, assim como eles têm as suas vantagens, eles também têm as suas desvantagens, são os seus impactos que são gerados a partir da produção dos biocombustíveis. E aí a gente verifica, né, que eles são derivados de fontes biológicas renováveis. Por conta disso, é uma alternativa sustentável aos combustíveis fósseis, né, sendo finitos e não renováveis, né, esses combustíveis. Então, em geral, os biocombustíveis, eles produzem menos emissões de gases do efeito estufa, né, em comparação com os combustíveis fósseis, que, né, liberam uma quantidade muito maior de carbono,
liberado durante a combustão. É parcialmente compensado pelo carbono absorvido pelas plantas durante o seu crescimento. Então, o cultivo de plantas para a produção de biocombustíveis, ele também pode ali competir com a produção de alimentos. E isso acaba gerando, né, uma desvantagem. Essa competição, né, dos biocombustíveis com a produção de alimentos pode levar ao quê? Ao aumento dos preços dos alimentos e a pressão sobre a segurança alimentar, principalmente em países em desenvolvimento. E a produção em larga escala de biocombustíveis, ela pode exigir também, né, grandes áreas de terras, pode exigir também o uso de uma grande quantidade de água, de fertilizantes, e isso pode levar à conversão de ecossistemas naturais, pode levar ao desmatamento e ao esgotamento de recursos hídricos, né? Então, nós temos aí todas essas desvantagens também, né, da energia gerada pelos biocombustíveis. O Brasil, ele é um dos principais produtores e consumidores de biocombustíveis do mundo. Então, nós temos aí uma grande diversidade biológica no nosso país, né? Muitos recursos naturais que podem, né, que são utilizados para a produção dos biocombustíveis. Essa foi a nossa aula sobre as fontes de energia renováveis. Até a próxima!